Constituição e Justiça do Senado rejeitou a PEC da blindagem, que buscava um escudo constitucional para proteger parlamentares de processos criminais. O relator Alessandro Vieira apresentou o relatório no qual declarou a proposta inconstitucional e recomendou a sua rejeição. O voto do relator foi seguido por todos os senadores de forma unânime. 26 votos a 0. Depois da comissão, haveria mais uma votação no plenário. Porém, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, optou por arquivar a proposta sem submeter o texto à nova votação do plenário da Casa. E a nossa repórter hoje, não a Marília Ribeiro vai ficar uns diazinhos fora, mas hoje eu conto com Camila Xavier, nossa repórter que geralmente está na parte da tarde, da noite. Camila, muito bom dia, muito bom te ter aqui ao Acorda Metrópolis, seja muito bem-vinda. Você participou já por vídeo uma vez, mas agora oficialmente na rua. Não consegui ouvir tudo que você falou, o retorno deu um probleminha aqui, mas é isso mesmo. A blindagem foi enterrada de vez lá no Senado, ela passou ontem pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que votou com unanimidade. Então, todo mundo que votou lá na CCJ votou contra a PEC em favor do relatório do parecer do senador Alessandro Vieira, que ficou responsável por essa matéria. Por esse motivo, ao chegar lá no plenário, ela não precisou ser votada, porque o que diz o regimento interno do Senado diz que quando a matéria for rejeitada com unanimidade pela CCJ, ela não precisa passar por mais uma votação lá no plenário. Então, o presidente Davi Alcolumbre decidiu seguir o regimento, apenas ler essa decisão de arquivar mesmo o projeto, dizer que ela foi votada com unanimidade na CCJ e de vez enterrar esse projeto. O que acontece é que o presidente da CCJ, Otto Alencar, ele inclusive deu uma entrevista ontem aqui para vocês, para Marília Ribeiro, aqui no Acorda, defendendo essa votação também lá no plenário, porque a ideia dele era ter mais uma votação para dar ainda mais legitimidade para essa decisão, enterrar de vez o projeto. Mas como, de fato, o regimento não prevê isso, permite só a leitura e o arquivamento, o presidente Davi Alcolumbre decidiu seguir essa linha. Ele, inclusive, na sua fala, citou o regimento, citou que essa decisão tem amparo no regimento, e eu vou pedir agora para a produção passar, inclusive, esse trecho em que ele, de fato, lê e acaba de vez com o projeto lá no Senado. Unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho, naturalmente, da presidência do Senado Federal. Independentemente, é o que manda o regimento, independentemente de deliberação de plenário. Portanto, não há o que se esclarecer em relação à tramitação desta proposta, querido presidente Otto Alencar, querido senador Alessandro Vieira. Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. Pois é, Nath. Então, como a gente viu, o presidente do
do Senado, Davi Alcolumbre, falou que a decisão é amparada pelo regimento, então ele decidiu de fato de vez enterrar essa matéria, e isso causou um mal-estar bem grande aqui na Câmara dos Deputados. Ontem a gente estava por aqui circulando tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e o que eu ouvi de líderes foi que eles ficaram bastante insatisfeitos, líderes de partidos aqui na Câmara dos Deputados ficaram bastante insatisfeitos com a postura do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, que decidiu enterrar essa matéria, isso porque eles acharam que eles abandonaram, o Senado abandonou aqui a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque a expectativa, pelo menos aqui na Câmara, quando esse projeto foi aprovado, era que ele também tivesse segmento lá no Senado, isso porque não valeria a pena para a Câmara ter um desgaste de aprovar uma matéria que é uma matéria impopular e lá a matéria ficar parada ou não ser aprovada. Então isso causou bastante insatisfação aqui também na Câmara, mas fato é que agora, de fato, a matéria foi enterrada e não vai ter segmento. Ô Camila, ontem eu estava conversando com o nosso colunista aqui, o Fábio Serapião, que mesmo que aí ontem, né, antes de ser enterrada de vez, que aconteceu entre quarta e quinta, mas ontem o Fábio Serapião pontuou que acho que é importante da gente pontuar de novo que sim, foi enterrada, mas essas ideias voltaram a circular e ganharam muita força, tanto que aconteceu o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então é uma proposta que pode voltar com outro nome, pode voltar com um texto diferente, é uma proposta que pode ficar pairando aí no Congresso, mas claro, a gente vai continuar acompanhando para saber como que decanta, né? Como é esse dia seguinte. Inclusive, a Camila Xavier vai passar o dia aí no Congresso justamente também para conversar com os parlamentares e entender como que vai continuar essa história toda da PEC da blindagem, mesmo que foi enterrada. A gente, população, pode ficar absolutamente tranquilo que, por enquanto, a PEC da blindagem não vai para frente. Ô Camila, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo contigo aí no Congresso,